nortear as nossas vidas. Rogamos a presença dos mentores espirituais deste trabalho, dos nossos anjos de guarda, dos espíritos simpáticos, a fim de que, representando-te, Senhor, nos possam inspirar para que possamos, Senhor, retirar da tua palavra o ensinamento moral que há, Senhor, de nos ensinar e de nos mostrar o caminho para o coração de Deus. Que a tua paz e o teu amor se derrame sobre todos, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, vamos iniciar lendo a passagem novamente. E em seguida, a gente adentra os elementos. Ok. Bodas. Aqui, né? É. Pronto, essa daí. Pronto. Slides compartilhados. Não, isso. Pronto, Ismael, pode ler. Eu? De novo? Você. Da outra vez fui eu. E foi? Foi. Israel, você pode ler? Posso sim. As bodas de Caná da Galileia. No terceiro dia houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: Não tem vinho. Jesus lhes diz: Mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: Fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhes diz: Enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda. Lhes diz: Agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo e lhes diz: Todo homem põe primeiro bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. Bom, então, seguindo a sequência dos elementos, bota lá, Ismael. O próximo elemento que seria para a gente discutir agora é Minha Hora Ainda Não Chegou, com Ruth, só que ela ainda não entrou, né? Ela deve estar perto de entrar, então a gente poderia... Como é que a gente faz? A gente vai para o elemento de quem tem pessoas presentes? Alexandre, só lembrando que Alexandre também pediu para deixar os temas dele no final. Porque ele está com compromisso de trabalho. Aí, Israel, os teus elementos, você gostaria de adiantar, então? Então, os meus elementos aí, eu tive um problema para questão de montar slide, mas eu estou aqui. Tranquilo. Vamos fazer a introdução aqui, porque eu destaquei as bibliografias aqui. Então, vamos começar. Bora. O primeiro elemento ali é chama o noivo.
Só me encontrar aqui. Tranquilo. Lá em Champlin, em Enciclopédia Bíblica, eu destaquei a questão lá de noivo e noiva. Então, noivo. No hebraico, temos as palavras kalah e ratan, respectivamente noivas e noivos. A primeira figura por 34 vezes. Por exemplo, em Isaías, ele dá exemplos que ele aparece em Isaías, em Jeremias, em Joel. Isso no Antigo Testamento. Essa palavra significa completa ou perfeita, no caso de noivo e noiva, né? A segunda seria noiva, que significa contratador de afinidades. Aparece por 18 vezes, algumas das quais também com o sentido de genro. Só voltando aqui para não ter mal entendido. Então, noivo e noiva. Aliás, noiva e noivo. A primeira figura por 30 vezes, que seria a palavra que significa completa ou perfeita. A segunda, que significa contratador de afinidade. Aparece por 18 vezes, algumas das quais também com o sentido de genro. No grego temos para noiva, nunfi, palavra que aparece por 8 vezes em Mateus, Lucas e João. Para noivo, núnfios, palavra que ocorre por 16 vezes. Tá. É que ele entra em detalhes aqui que na época noiva, que não é o sentido ali. Então a gente vai ver assim que Jesus, a gente vai ver também aqui, até segundo João Batista, no Novo Testamento, achamos João Batista referindo-se a Jesus como o noivo, ao passo que ele mesmo seria o seu amigo, né? Então, de acordo com essa antecipação feita por João Batista, Cristo é o novo marido de Israel. Mas os intérpretes cristãos, nesse caso, preferem pensar na igreja acerca das interpretações cristãs fantasiosas, fazendo João Batista apresentar Israel como um amigo. Aqui já não entra no nosso contexto. Então, o principal aqui que ele é, vamos dizer assim, relatado por João Batista também, que ele seria o noivo. Então, dentro dessa alegoria, dessa passagem aí, da festa das bodas de Canaã, Jesus seria, então, esse noivo, né? Esse noivo que no sentido ali que eu vi da palavra, que ela fala ali que noivo também pode ser completa ou perfeita, né? Então, nada mais também que simbolizando essa perfeição, essa completude do Cristo, representando, vamos dizer assim, o Verbo encarnado. E outra coisa que é interessante destacar, vamos dizer assim, até por essa passagem estar só em João, eu havia já comentado já na outra aula, que na verdade João, a característica do evangelista João é trazer o Cristo como o Verbo encarnado, né? Como ele é mais teológico, mais filosófico, ele traz Jesus como sendo Deus encarnado, né? Então é interessante que nessa passagem aí, essa questão do fenômeno da manipulação do vinho ali, mostra essa divindade, né? Então, por que nos outros não chamaram atenção para destacar essa passagem? Somente João destaca. Então, também ele tem sentido para levar, não só para gregos, vamos dizer assim, como para judeu, essa divindade do Cristo em si, né? O que mais? Outra passagem. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar também, Ismael. Eu gostaria, essa colocação realmente do noivo é bem simbólica, é bem interessante,
porque quando Jesus conversa com Pedro, né, que ele explica, nós vamos ver que essa questão, o noivo é aquele que vai assumir, que vai atar uma aliança, não é? Vai fazer uma aliança, vai congregar. O noivo também nessa passagem pode ser qualquer um de nós, não é? Pode ser qualquer um de nós, não é? Que em determinado momento de nossas vidas nós vamos fazer aquela aliança com o divino, não é? E aí, tá certo? É interessante que o noivo, para fazer essa aliança, convidou Jesus, não é? Então, esse convite de Jesus tem uma simbologia muito interessante, que nós podemos pensar quando é que nós convidamos Jesus, se nós realmente convidamos Jesus para essa festa interior, e se nós realmente reatamos ou fazemos essa aliança com Jesus, essa aliança com o Evangelho, essa aliança com as lições superiores, né? E será que nós realmente sorvemos aquele vinho que nós já vimos, que o significado dele na vez passada, para realmente selar essa aliança, né? Então, esse noivo, muitas das vezes, pode ser qualquer um de nós, a cada momento em que nós atamos essa aliança com o divino, que nós aceitamos esse casamento com o divino, e é importante para o fechamento moral, câmbio. Muito bom, Antônio. Enquanto você estava falando, eu vi aqui um trecho de um comentário que vai também nessa linha, notadamente quando ele vai fazer essa simbologia e perceber dois cenários, o cenário que estava sem o vinho e o cenário agora com o vinho, né, transformado. O que é que representa essa mudança? Olha o que é que diz o Bacon. Os recursos antes inadequados e insuficientes para suprir as necessidades do homem, agora se tornaram abundantes. Os recursos que tinham sido limitados e que representaram uma ameaça à verdadeira alegria do homem, agora jorravam em rica profusão. Os recursos que eram menos do que o melhor, o inferior, ou seja, o inferior, agora são o melhor de Deus para o homem. Olha que interessante, né? Quando já falando desse momento em que o mestre de sala, né? O mestre de sala, ele prova o vinho bom, né? E representa essa transformação, né? Que o Cristo nos propõe. De fato, agora, o que antes fazia falta e que era lacuna, que é uma sensação que invade muitos de nós, né? A humanidade, essa sensação de vazio, de insuficiência, de que está faltando algo, né? Que a vida não tem significado porque falta alguma coisa, né? Significa esse momento, né? Do vinho em escassez. Cadê o vinho? Cadê isso que preenche, né? E essa alegria, ele fala da alegria, né? A gente viu também na semana passada, né? Entre os vários significados de vinho, também está o da alegria, né? O da comunhão, né? E até fazendo um paralelo com esse momento, né? A gente precisa cuidar bem se está faltando ou não o nosso vinho nesse momento de isolamento social, né? Porque se a gente se priva, né, de muitas coisas pelo bem da comunidade, pelo bem, mas a gente não pode se privar da fraternidade, desse contato, dessa alegria, de alguma forma, né? É o que muitos estão passando nesse momento, essa privação do bom vinho. Se vocês concordam, já propondo aqui uma interpretação, né? Eu concordo, e até uma coisa interessante, né? A passagem dele, que fazer essa aliança com Cristo, recebeu Jesus, realmente é um momento de festa interior. Tem que ser um momento de alegria sincera interior, tem que ter um significado, tem que ter uma simbologia. Não é aceitar por aceitar, não é?
Então, é um momento em que realmente nós nos permitimos realmente nos encher daquela alegria verdadeira mesmo para receber o Cristo, para chamá-lo, para integrar a nossa vida, não é? Então, receber Jesus não é uma mensagem de sofrimento, de provação, de expiação, mas é uma mensagem de alegria, que nem sempre nós conseguimos entender, não é? Muitas pessoas aliam o divino a sofrimento, a penúria, a sofreguidão, e não é? A proposta do Evangelho é uma proposta de alegria, não é? É uma proposta assim de leveza, tá certo? Que depende muito da nossa interpretação para podermos vivenciar. E nós conseguimos fazer isso na medida em que nós nos libertamos da nossa consciência de culpa, da nossa acusação, do nosso senso crítico extremamente severo conosco mesmo, né? Para que nós nos tornemos realmente pessoas mais leves e nos aceitemos como nós somos, né? Sabendo que toda a ancestralidade que nós carregamos de inferioridade, só o tempo é que vai depurar isso. Então não adianta a gente querer ter aflição, não adianta a gente se acusar, se cobrar, porque as coisas vão acontecer no tempo que tiverem a acontecer, mas que aconteçam com alegria no coração, né? Câmbio. Outra coisa interessante é esse paralelo para os tempos que a gente vive hoje. A gente, dentro dessa interpretação até do sentido do vinho ali, da alegria em si, a gente poderia ver que esse momento é um momento de embriaguez, né? Na verdade, o momento que estamos embriagados com o vinho humano, né? Essa questão do não bom vinho, né? Que é o momento da gente almejar e se preparar para sorver esse vinho, né? Que o Cristo nos oferece. Porque é interessante, que nem eu falei assim, já que João, ele mostra Jesus como esse divino. Ele mostra essa passagem, vamos dizer assim, como esse poder todo que Jesus tinha. Então, Jesus, quando ele fala além do momento, vamos dizer assim, que se vivia para aquele povo judeu ali, como também para esse espírito milenar, né? Essa mensagem tem dois sentidos ali, como toda a palavra do Cristo e como todo aprendizado nosso aqui. Afinal de contas, nós somos espíritos numa experiência na carne, né? Então, tudo que a gente vivencia aqui, ela tem esse intuito, vamos dizer assim, de a gente sorver para o entendimento da condução da nossa existência atual, assim como, na verdade, a nossa ascensão espiritual também, como esse espírito em jornada numa amplitude maior, né? Porque, ora, se Jesus ali é o noivo, né? E Israel simboliza a noiva, a nação judia, né? Então, e dentro daquele aspecto que dentro dessa passagem que ele relata ali, e até um outro elemento que eu tenho que falar ali, e que não tem assim dentro das bibliografias, especificamente como princípio dos sinais, mas na verdade ele mostra o quê? Como ali é o início do postulado de Jesus, ele vai mostrar a jornada dele, qual que é o sentido dele, né? Dentro dessa festa das bodas de Canaã, toda a sua passagem aqui na Terra. Porque quando ele chega, vamos dizer assim, nessas festivas, ele vem firmar essa aliança com o divino. Além de ele firmar essa aliança com o divino, tem a questão ali, que foi comentado na aula passada também, do vinho, no sentido que ele tem a passagem que ele fala assim, aqui, deixa eu ver aqui, todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, o inferior. Então ele quer dizer assim que o homem, na verdade, dentro da sua materialidade, ele vai colocar o melhor vinho que ele acha que tem, mas dentro desse vinho, em comparação com o vinho do Cristo, o divino, ele é o mau vinho ainda. Ainda nos embriagamos das questões da matéria, do que é material em si, né? Então, e outra questão que eu tinha abordado na aula passada é a questão do momento que Jesus chega na festa. Eu falo dentro dessa simbologia como um quadro geral ali. Ele chega no terceiro dia da festa também. Ele mostra que no momento que ele vem mostrar esse Deus Pai, esse Deus misericordioso, e apresentar esse vinho para essa nação judia ali, para os judeus em si, que seriam os convidados, né? No momento onde que
já não tinha mais, ele já estava embriagado com aquele vinho e estava faltando também, assim, a gente pode entrar dentro desse elemento aí, desse vinho que embriaga, os sofrimentos em si, vamos dizer assim, se fartando, que esse vinho já não nos sacia mais, né? Já é escasso, a gente já experimentou de tudo dentro da matéria, dentro do que vem a ser a imoralidade em si, né? Onde o homem vem se experimentando. E o que mais? Porque ali na frente também, quando ele fala até a resposta dele de Maria, quando ela vem falar para ele que o vinho acabou ali, né? Ele fala assim, minha hora ainda não chegou. Ele também está falando, relatando ali da hora dele, vamos dizer assim, do Calvário, quando ele vai para o Calvário em si, né? Porque a gente vai ter alguns elementos ali que Caná também, ela está entre esse caminho que ele vai traçar, porque nessa festivas aqui, ele vem apresentar o reino divino, e na próxima festiva, que seria a Páscoa, ele está indo para o Calvário, ele está indo para a morte em si, né? Que é o final da jornada dele em si. Então ele fala que não é chegada a minha hora ainda, então é hora de fazer, de apresentar o divino, que ele vem trazer o vinho espiritual ali. Então ele também está falando dessa jornada, dessa missão dele, dos momentos que ele está passando também. Na verdade, vocês me corrigem, é uma observação que eu vi dos elementos ali destacando, porque depois a gente vai ver que o próprio mestre Sala ele também vai ter essa característica, vamos dizer assim, entre os representantes da festa, porque o mestre Sala ali, ele tem uma característica na comunidade judaica, quando você tinha as festivas, porque eles eram muito ritualísticos, né? Dentro dos rituais, toda cerimônia tinha essas ritualidades, tanto que ela durava 7 dias ali, né? Conforme a condição, vamos dizer assim, dos noivos, né? Então, dentro dessas festivas, era eleito, às vezes, uma pessoa que tinha, não só, ele fala no texto aqui, que era uma pessoa que tinha uma experiência, ou era uma pessoa mais polida, vivenciada, ou que tinha essa noção, vamos dizer assim, dentro dos rituais em si. Ele ficava, vamos dizer, como mestre-sala para coordenar as festivas em si. Ou todos os rituais que a comunidade judaica, muitas das vezes, comemorava. Eu estou falando demais aqui, mas pode me interromper também, porque eu estou viajando um pouco. Tranquilo. Uma coisa, você falou várias coisas aí, me deu uma série de ideias, eu devia ter anotado. Foi vindo as ideias, eu fui ficando calado e aí perdeu algumas. Porque eu vejo Mas essa passagem... na primeira Pode falar. A primeira observação que você fez é uma coisa interessante para a gente notar. Nós vamos ver que ele diz, né, que o mestre lá de cerimônias, né, ele diz que todo homem ele põe primeiro o bom vinho, né, e quando estão embriagados eles servem inferior. Quer dizer, o homem, na sua condição de inferioridade, ele é fadado a ludibriar, ele é fadado a enganar, ele é fadado a se aproveitar. Mas Jesus não, em qualquer condição, sempre ele vai ter a qualidade insuperável, nos dando a lição de que em qualquer condição, nós não podemos, por uma questão ética, fazer aliança com o mal, fazer aliança com aquilo que não seja moral, né? Então o bem ou o bom vinho ou o bem, ele tem que ser servido indistintamente, né? E não naquela condição que ele diz que todo homem põe primeiro o bom vinho e depois coloca um vinho inferior porque o pessoal está embriagado. Mas Jesus nos coloca a condição do dever de sempre darmos o melhor de nós, independente da circunstância, independente das pessoas. Câmbio. Muito bom, Antônio. Ruth, minha amiga, seja bem-vinda. Oi, Boa gente. noite. Boa noite. Desculpa aí o atraso. Demorei, mas Tranquilo. cheguei. Israel, pode continuar. Eu tenho algumas coisas para comentar, mas eu vou deixar para comentar. Eu acho que essa parte ficou em um outro elemento, né? Aí eu vou deixar você, a gente deixa você concluir,
fique bem à vontade para a gente comentar sobre o que trouxe. E aí, depois a gente volta para os elementos que Ruth me mandou. Ruth, eu separei o material que você me mandou por e-mail, viu? Na hora que a gente for, a gente volta para ver esses elementos. E aí eu tenho algumas coisas para falar. Então, fique à vontade, meu amigo. Dentro desses elementos ainda ali, que nem que a gente comentou aí, o noivo em si, né? O Cristo sendo esse noivo, a representação na festa, e que ele é esse representação do divino para a humanidade em si, né? Que dentro da passagem ali, Jesus está como nas bodas, né? Simbolizando o noivo, até que João Batista lá o anuncia também como o noivo em si. E a gente vai ver também que no livro dos médiuns, também dentro dos comentários espirituais ali, no capítulo 8, lá que vai falar do laboratório do mundo invisível, também para a gente explanar essa questão de possibilidade de manipulação ali dos elementos em si, a gente vai ver ali que eles falam da matéria elementar, né? Essa matéria elementar única que forma todos os corpos da natureza, né? Pela transformação que passa, às vezes, assim, um elemento simples, e muitas vezes a gente vai ver o exemplo da água, por exemplo, que é uma molécula de hidrogênio e duas de oxigênio. Então, a gente vai ver assim que mudando com uma molécula a mais de oxigênio, ela fica uma substância corrosiva, né? Então, a gente vai ver assim que dentro dessas manipulações, onde a química vem trazer para a gente o conhecimento dos elementos, a gente vai ver que Jesus, como governador da Terra, ele tinha, sim, a possibilidade de estar manipulando também esses elementos, dando características, vamos dizer assim, até palatáveis dela, de se transformar em vinho em si, né? Daí a questão de alcoólico ou não, vamos dizer assim, se a gente vai ver a postura do Cristo, até dentro das proibições, a gente vai ver assim, que não tinha proibição ao vinho fermentado, mas sem ressalvas ao vinho fermentado, né? Então, mas o Cristo em si, ele tinha a possibilidade também de manipular esses elementos através do seu magnetismo e na verdade, ele ter as substâncias palatáveis do vinho, né, com os sabores e a essência, já que aqueles convidados já estavam embriagados em si, né? E tanto que, quando a gente fala movimento de felicidade, o vinho que embriaga, ou, na verdade, os prazeres da matéria em si, que traz, vamos dizer assim, talvez essa saciedade para a gente, só que ela nos embriaga e muitas das vezes, vamos dizer assim, nos aprisiona, né? Porque quando ele fala do vinho, quando Jesus serve esse vinho divino, ele dá as mesmas características, vamos dizer assim, mas um vinho que te liberta, que é um vinho, vamos dizer assim, que é um vinho divino, que seria o melhor dos vinhos, né? Que não é esse vinho que eu acredito que não seja o vinho que embriaga. Então ele não estaria manipulando esses elementos para estar trazendo um vinho que embriaga em si. E o que mais? Dos meus elementos ali é o princípio dos sinais também, que ali no versículo 11, né, Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia. Então, esse princípio dos sinais ali, também, eu não encontrei elementos, mas eu faço esse link com ele mostrando esses sinais do messianato dele apontando a ele como sendo esse Messias, né, como esse enviado, né, de Deus, né, representando nessa festa aí da bodas de Caná, como sendo o representante, o noivo ali, o representante divino na Terra, dentro do que compunha a missão dele aqui para nós, né? E lembrando, Israel, as profecias, né, que falavam, né, que a vinda do Messias era acompanhada pela demonstração dos sinais, né?
Então, João está resgatando essa colocação exatamente para reforçar as profecias, né, Câmbio? Exato. E tem também aqui, eu estava vendo em Cafarnaum, né, que ele não está como elemento ali, mas quando a gente fala assim que ele é caminho de Caná, ele sai dali, ele vai em direção a Cafarnaum. E também nas antigas profecias falava lá que Belém, né, deixa eu ver aqui, tá, aqui ele fala assim, a luz de Cafarnaum, ele nasceu em Belém, viveu a maior parte de sua vida em Nazaré, mas deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, à beira-mar. Ali e nas circunvizinhanças viveu a maior de todas as vidas. Ele foi a luz de Cafarnaum. E fala lá assim em Isaías, né? Tem um cântico que fala assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, né? Essa anunciação do Cristo. Daí lembrar até porque Natanael fala assim, pode vir algo bom da Galiléia, que a Galiléia era a região dos gentios em si, era a região lá do antigo reino de Israel, e não previsto, vamos dizer assim, que a vinda do Messias seria nessa região, mas em Belém, sim, já fazia parte da Judéia, né? Cafarnaum e Nazaré também fazia parte do reino de Israel, no Antigo Testamento, ali assim, nessas divisão do reino de Israel. Então, por isso eles referiam, vamos dizer assim, se poderia vir algo, Natanael, né, se poderia vir algo bom de Nazaré, em relação, porque era terras que foram dominadas, tinha muita miscigenação ali, então tinha várias crenças em si, né? Então, daí aquela questão de ser precavido, de Natanael ser um verdadeiro israelita lá, né? Porque ele seguia as leis, né? E como todo judeu, eles tinham essa diferenciação, né? E quem era dessa região e eles que eram da Judéia, para eles o Messias viria pela Judéia. Então, como eles esperavam o Messias dentro das escrituras do Antigo Testamento, através das leis, né? Eles entendiam que esse Messias não viria, vamos dizer assim, que não fosse pela Judéia, essa região ali onde que os judeus eram mais puros, eram menos miscigenados, né? Não tinha essa miscigenação toda aí. Desculpe me estender aí, se quiser comentar. Nada, Israel. Você falando aí, eu tenho duas coisas para falar aqui da sua fala. Comentar, como o Antônio disse, as coisas vão vindo. Eu anotei aqui para não esquecer, mas você comentou, já que você comentou um pouco sobre essa questão do elemento da água, eu não fiz uma pesquisa profunda sobre o tema, mas recordando um pouco de um outro estudo que eu fiz recentemente sobre a passagem de Nicodemos, né? Onde tem um trecho lá, um versículo, que Jesus diz: Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Né? Então, aquela passagem, né, que tem aquela conversa com Nicodemos, e aí Kardec comenta no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse símbolo da água, né? O que é nascer ou ser gerado da água e do Espírito, né? Aí ele vai dizer que os judeus tinham na água como um elemento gerador absoluto. E aí, segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material para os judeus, como o espírito era o símbolo da natureza inteligente.
Então, tentando trazer um pouco, aí eu não sei se vai fazer tanto sentido, mas eu consigo enxergar nessa passagem também esse significado da água se transformando, a água como um elemento material, né? E isso faz muito sentido, né? A gente é o elemento gerador absoluto que ele fala aqui. A água nos é boa parte da constituição do nosso corpo. A gente só vive por causa da água. A gente nasceu realmente na água, mergulhados no líquido amniótico do ventre da nossa mãe. Então, a água, com relação a isso, a encarnação material, e esse elemento material. E o vinho seria a quinta essência desse elemento material, o elemento material transformado em algo sublime, né, nessa passagem. Não sei se vocês concordam, mas comecei a perceber, talvez, que faça sentido nessa passagem, a água representando, né, esse elemento material e o vinho. Pode falar, Israel. Tem dentro dessa analogia mesmo aí, se a gente for ver assim, porque eu fiquei viajando aí, que nem eu falo, às vezes eu não consigo nem passar, às vezes, às vezes assim que eu sinto, né, eu tenho uma dificuldade imensa até para estar passando isso aí através de palavras em si. Mas quando eu falo assim, quando ele mostra ali o roteiro dele, se a gente for ver assim, o momento que ele chega na festa, que nem você está falando ali, que ele converte essa água aí, essa transformação que você acaba de citar também aí, né? Porque ele vem dentro dessa nossa jornada aqui na Terra, vamos dizer assim, porque eu não estou falando só da festa, mas das simbologias que tem na festa, sim. Ele chega, a festa já está andando, quase que no meio, que é no terceiro dia ali, que é no meio da festa em si, que é, vamos dizer assim, que já é o período que a humanidade já está vivenciando aqui, esse Deus através, vamos dizer assim, dos mitos, né, a interpretação dele do divino, e agora com essa aliança com o povo judeus, ele tem essa concepção de não mais daquele deuses dos mitos em si, né, que eram os fenômenos da natureza ali, que eram apresentados, e ele criava aqueles elementos como divindade, mas sim agora preparado já para entender um Deus único, né, um Deus Pai, um Deus mais misericordioso nesse momento da vinda do Cristo, né, que é essa transformação desse elemento água aí nesse novo vinho, né, talvez essa transformação nossa para essa questão mais do espiritual, porque ele chega no momento da Terra para apresentar a divindade, vamos dizer assim, e nos apresentar também o reino dos céus, né, que seria, vamos dizer assim, a gente deixa de ser esse elemento simplesmente de uma existência só, das crenças, vamos dizer assim, tribalistas ainda, para a gente acender esse entendimento, vamos dizer assim, maior, de múltiplas existências, né, onde ele vai relatar quem não nascer da água, e dele vai dizer, assim como disse aí, Ismael, né, e quem não renascer de novo, né, não vai entrar no reino de Deus. Então, dentro dessa simbologia, eu vejo todos os aspectos assim, dessa missão do Cristo, nessa vinda dele, porque nada mais é que ali é o primeiro momento, é o primeiro milagre, onde ele vem apresentar. Então, ele está se apresentando, na verdade, como esse Messias, dentro da missão dele, e mostrando o roteiro dele, né, do que ele vinha trazer dentro dessas festivas, com ele sendo o noivo, né, porque... E é isso. Pois é, Israel, e só para completar, quando você falou aí eu acho que faz mais sentido ainda o que você está dizendo, quando no final a gente vê que Jesus desceu a Cafarnaum, né? Aí eu estava pensando, quando a gente vê muito esses movimentos, né, subir, o Antônio nos lembra muito desses detalhes, né? Subir a Jerusalém, descer Cafarnaum, não são narrações assim, fortuitas, né? A gente está vendo, é falado do princípio de sinais, como a gente está vendo, é o início do ministério do Cristo, da missão do Cristo,
princípio desses sinais, né? E ele descendo a Cafarnaum, né? Teve, como você falou, Israel, teve um momento, né, de Belém, de Nazaré, e agora ele desce a Cafarnaum. O que é que a gente poderia entender, né, com isso, descer a Cafarnaum? Eu estava aqui tentando conjecturar algumas coisas, não sei se representando esse momento dele, de fato, descendo a terra mesmo, as atividades do exemplo que ele dá. A gente sabe que Cafarnaum é uma cidade ali muito bem localizada, às margens do mar da Galileia, muitas cidades próximas ali, muita coisa acontecia, o comércio, a pesca, né? E então era de fato Jesus entrando nessa vida comunitária da humanidade em si. Então, talvez descer a Cafarnaum representando como que Jesus descendo a terra, encarnando nas possibilidades de um corpo humano e nos mostrando que é possível, né? Não sei se é uma boa interpretação, é uma boa interpretação, mas também há outra. Se nós formos entender aquela questão do noivo como sendo um de nós, e nós no ambiente de festa para receber a palavra divina, para receber o evangelho, ficar naquele momento de festa, a passagem também ela vai nos ensinar que nós não podemos ficar constantemente no estado de beatitude. Então, nós temos momentos de êxtase, momentos de encontro, momentos de aprendizado, mas nós temos que descer, porque a execução, o exemplo da nossa atividade é no campo de batalha, no campo das dificuldades, é no campo da humanidade, não é? Então, há muitos movimentos do Evangelho, eles mostram isso, que os momentos de ficar em cima do monte, os momentos que subiram, geralmente são passageiros. Em seguida se desce. Em seguida se desce. Por quê? Constantemente, Jesus nos mostra que o campo de batalha é a humanidade. Que o campo de batalha são os nossos afazeres, é onde nós estamos lotados, é onde nós estamos inseridos, as dificuldades do dia a dia, as coisas que nós enfrentamos, é aí que nós exemplificamos tudo aquilo que nós aprendemos. Câmbio. Muito bom, Antônio, tem tudo a ver. Eu estava me lembrando também de uma outra passagem que é justamente isso, a passagem da transfiguração, né? Que Jesus está no monte e encontra Elias e Moisés em espírito. Aí a narrativa diz que os discípulos que estavam lá, principalmente Pedro, fala para Jesus, vamos armar uma tenda aqui, eu armo uma tenda para você, para Moisés, uma para Elias, e a gente fica aqui no monte, nesse lugar maravilhoso, Jesus transfigurado, eles conversando ali com ele. Imagina a alegria de Pedro, que estava junto também com Tiago e João. E aí Jesus, ele quis depois descer do monte e ir para Jerusalém. Dali, a narrativa fala que ele vai para Jerusalém, onde ele, pouco tempo depois, vai ser crucificado, né? Então, também a gente percebe esse movimento do Cristo dessa necessidade de descer para as condições do mundo e para o exemplo, que é onde a gente aprende mesmo, né? Onde a gente tem a prova da carne, da encarnação, e dessas condições adversas, né? Que vão fazer com que a gente progrida. Câmbio. E é bem mesmo, sim, é que nem dentro dessa analogia que o Antônio fez, que você mesmo comentou, sim, se for ver esse aspecto, que aquele momento é o momento de apresentação de si, onde que ele mostra, vamos dizer assim, ele fala ali que é os princípios dos sinais, né, tanto para a humanidade como para os seus discípulos que estavam ali, né, que era o princípio do messianato dele. Ele desce para Cafarnaum, para começar, na verdade, essa exemplificação dele aqui na Terra, né? Vamos dizer assim, essa missão dele aqui na Terra, nessa simbologia de descer ao plano material em si.
que dentro até do aspecto ali, lá na enciclopédia de Champlin, que fala de Cafarnaum, fala também profecia de condenação, em tópico 2. E fala assim que de Cafarnaum. Grandes privilégios sempre envolvem grandes responsabilidades. Cafarnaum não se mostrou à altura das expectativas. A condenação foi proferida contra ela como uma cidade incrédula, que entrava a obra de Jesus. Essa predição de Jesus tem sido notavelmente cumprida. Tel Rum, o local geralmente aceito para assinalar a antiga cidade, nada mais é que um montão de ruínas perto de Betsaida e Tábiga. Esse finalzinho ali não. Mas esse início ali, vamos dizer assim, ele desce para Cafarnaum, que é essa cidade, vamos dizer assim, que nesses locais, para a comunidade judaica, era considerada uma região dos gentis em si, miscigenada. É ali que ele vem falar para essa humanidade. O Cristo vem falar, vamos dizer assim, para aqueles combalidos, né? Para aqueles caídos e aqueles que, na verdade, estavam perdidos dentro das crenças em si, das influenciações. E ali ele vem começar o messianato dele, logo depois das bodas ali, indo para Canaã. Falei que você já tinha falado já. Segue. Não, foi ótimo. O Alexandre vai entrar agora, na hora. Então vamos seguir, né? Vamos. Então, Israel, O meu já foi, meio misturado já foi. agradeço demais. Maravilha, Trouxe muitas Israel. reflexões interessantes. E foram os 4 últimos elementos. Então, vamos fazer uma volta no tempo. Alexandre acabou de entrar. Alexandre, boa noite, meu amigo. Boa noite, gente. Boa noite. A gente já poderia ir, então, para essa parte aqui, né? Que ficou com Ruth. E em seguida para aqui ficou com Ruth e Alexandre. Então, os elementos que vamos estudar agora são: minha hora ainda não chegou, e em seguida, fazei o que ele vos disser. Então, minha hora ainda não chegou, ficou com Ruth, né? Ruth, você me passou, Ruth, 3 materiais. Deixa eu ver aqui. E aí, você quer que eu exiba? Tá desligado seu microfone. E eu também desliguei. Eu me desliguei e não olho para o negócio. Eu queria que tu passasse um que tem, assim, João, capítulo 2, versículo 4. Ok. Aqui tem comentários selecionados Isso. by Jefferson Kimeli, é esse? Isso. Pronto, eu vou colocar aqui na tela. Eu vou aqui ler para vocês todo o comentário que eu achei interessante. O outro, ele é também bastante interessante, mas eu acabei percebendo que ele pulava, ele comentou até o versículo 3, aí pulou do 3 para o 6. Eu jurava que tinha o 4 e o 5, mas nesse daqui ele fala dos dois versículos. Então vamos lá, né? Jefferson Kimeli, ele começa dizendo que, tendo acabado o vinho, literalmente, o vinho falhou. Sendo ajudado nos preparativos do casamento, Maria se sentiu responsável por suprir a falta e procurou evitar o embaraço que, de outra forma, ocorreria. É digno de nota a confiança de Maria ao ir a Jesus com o problema. Como bom filho, Jesus estivera atento às expectativas da mãe e sempre encontrava uma solução apropriada. A narrativa do Evangelho não deixa claro se Maria esperava que Jesus realizasse um milagre, o que ele
nunca havia feito antes. Possivelmente, a presença de Jesus e dos discípulos havia atraído uma multidão, que consumiu mais rapidamente os recursos. Isso está no comentário bíblico adventista do sétimo dia, e ele continua com um comentário da Bíblia de Genebra, que diz, fala sobre a palavra mulher, e diz que esse é um modo respeitoso de dirigir-se a uma mulher naquela cultura, na cultura hebraica. E é como Jesus normalmente se dirige às mulheres, uma maneira respeitosa de se dirigir a uma mãe no mundo antigo. Porque quando você lê e você não tem, né, o conhecimento dessa cultura, parece até grosseiro, né, quando ele chama mulher, né, não chama mãe, não chama Maria, chama mulher. Não sei se assim, lendo, se você lê cruamente, né, o texto, né, você tem essa impressão. E com o dado, né, da cultura daquele Foi. povo, percebe que não, era um tratamento respeitoso. A gente, inclusive, comentou sobre isso, que o termo, eu não sei quem foi que falou semana passada, que o termo grego, a gente chegou a comentar, conversar que o termo, ele original, ele justamente remete a um respeito, é uma forma de tratar com respeito, né, que, traduzido para o português, pode ter essa conotação moderna, né, desse tom. Mas quando a gente vai ver, inclusive, as vezes que esse termo é usado, são todas com essa conotação de trazer um respeito, de dizer que é uma mulher respeitada e elevar, na verdade, a posição dela. Da mulher. Continuando aqui. Aquele que havia ordenado que os seres humanos honrassem seus pais, uma citação de Êxodo, foi ele próprio um vivo exemplo desse princípio. Durante 30 anos, Jesus havia sido um filho amoroso e prestativo. O que tendes comigo? Que é que nós temos em comum? Jesus rejeita o encorajamento por parte de sua mãe para se promover prematuramente. Que tenho eu contigo? Literalmente, o que para ti e para o que para ti e é para mim. A expressão indica que o interlocutor excedeu os limites do que lhe diz respeito. A forma como Maria instruiu os serventes evidencia que ela não interpretou a resposta de Jesus como uma recusa. Ela ficou convencida de que Jesus supriria a necessidade no tempo e da maneira que achasse melhor. Ao longo de sua vida privada em Nazaré, Jesus havia honrado a autoridade de sua mãe. Na verdade, sempre foram filhos solícitos dentro do círculo de ação do lar, onde prevalecia essa relação. Porém, Jesus havia assumido uma vida pública e Maria não compreendia plenamente o quanto isso limitava sua autoridade sobre Cristo. Talvez ela achasse que tinha, pelo menos, certo grau, o direito de dirigi-lo em sua missão. O autor fala, né? Assim, essas palavras inequívocas, porém corteses, com essas palavras, né, corteses, Jesus procurou deixar clara a distinção entre a sua relação para com ela, como filho do homem, e como filho de Deus. O amor dele para com ela não havia mudado, mas dali em diante ele precisaria trabalhar dia a dia sob a direção de seu Pai Celestial. Como ocorreu no caso de Maria e Jesus, os pais hoje, muitas vezes, acham difícil afrouxar
aos poucos a autoridade que exerce sobre os filhos, até abdicarem dela totalmente, a fim de que estes ganhem experiência ao enfrentar os problemas da vida por si mesmos e aprendam a aceitar a responsabilidade de suas decisões. Sábios são os pais e afortunados são os filhos quando essa transição de autoridade ocorre naturalmente, sem atrito, que é uma bênção, né? Jesus atende ao pedido de Maria, não por ser ela sua mãe, mas o faz como parte de sua obra messiânica. Isso indica que o papel essencial de Maria como mãe de Jesus não lhe dá autoridade para intervir na carreira de Jesus. Este é um forte argumento contra fazer-se oração a Maria. Isso aqui, né, é o comentário do comentarista protestante, né, que ainda tem aquela visão distorcida sobre Maria. Só com licença, nessa passagem aqui, só para um pouco de humor. Uma vez a gente estava estudando essa passagem e uma pessoa lendo um comentário parecido com esse, rapaz, Jesus quis dizer aí, aqui que ele fala aqui, e o Kiko? Tá entendendo? Que é um linguajar aqui. Você sabe, a Ruth já sabe o que é, né? Sim. Jesus disse o Kiko. Não, isso não foi isso que ele quis dizer. Câmbio. Uma expressão em João para o sofrimento e morte de Jesus evitou ações que abreviariam o tempo de seu sofrimento final. A experiência de Jesus em Caná foi uma antecipação da cruz. Ele fala de referências, de notas referências do termo a hora, mulher, terceiro dia, vinho, e vinho relacionado com o sangue, que ele vai falar agora. Minha hora. Maria, aparentemente, esperava que Jesus, nessa ocasião, se proclamasse o Messias. Como tá linda. Tá só elogiando minha filha que apareceu aqui, viu? Ela quebrou minha linha de raciocínio. Vamos lá. Voltando. Se proclamasse o Messias, mas ainda não havia chegado a hora de ele anunciar isso, havia um momento marcado para cada acontecimento de sua vida. Aí ele cita muito o Deuteronômio, né? Foi só perto do final de seu ministério que Jesus afirmou publicamente ser o Messias, e por causa disso, ele foi crucificado. Na crucificação e na ressurreição, de fato, chegou a hora de Jesus. Aí ele cita o termo serventes, do grego diakonoi, de onde vem a palavra diácono. Os serventes, aparentemente, recorrem a Maria como uma pessoa responsável por fornecer mais vinho, pois nem mesmo o mestre Sala sabia ainda que este havia acabado. Sobre os termos cestalhas, vasos que se guardavam água para lavagens cerimoniais obrigatórias para judeus religiosos. Acho que você já deve ter falado sobre isso, né? Deixa eu ver se tem mais sobre... Eu acho que sobre... eu acho que eu até passei. Esse servente, ele não estava no versículo, né? Então, foi até minha hora, assim, eu acho que interessante o comentário, né, do Jefferson Kimelli, que eu trouxe para vocês. Aí, se vocês quiserem comentar mais coisas, acho que Ismael queria comentar, né, algo. Não, Ruth, a gente, então, pode... É bom que você fez uma recapitulação de algumas coisas que a gente já viu, mas agora a gente poderia... Aí, do 5.
Sim, pode falar. Tem uma passagem também interessante, Tem não uma sei se vão fanatia. comentar para frente, que é os comentários espirituais, e a Amélia Rodrigues, também ela faz o comentário dessa passagem. E que é interessante que nesse momento onde ela fala ali, que Ruth, ela falou sobre Maria, e até, diferente da ideia ali, que na verdade esse texto ali é um texto evangélico em relação à questão da posição de Maria, né, de não se orar a Maria, porque quando a gente vê os elementos ali, a gente vai ver o quê? Jesus, o noivo, né, a noiva, o quê? Seria a humanidade em si, né, o mestre-sala, que estaria intermediando ali, que intermedia o Cristo e o mestre-sala? É Maria, né? E vamos dizer assim, e quem cumpre as ordens do mestre-sala ali é os serviçais, aqueles que servem, né? Então, vamos dizer assim, dentro dessa analogia, a gente vai ver assim que Maria tem esse papel também de intercessão. Ela vai falar aqui, ó, e bem poética, né? No transcorrer das festas, Maria percebeu que o vinho não poderia atender à insaciedade de todos e recorreu aflita ao filho. Ela sabia da sua procedência, do seu poder e resolveu interceder junto a ele pela família. De certa forma, será ela desde ali a perene intercessora perante o Filho em favor das criaturas humanas de todos os tempos. Far-se-á a sublime mediadora a partir de então entre Jesus e os homens. Aproveitando, Israel, né, que você está falando, né, de Maria, eu queria que o Ismael colocasse a mensagem que eu enviei, que é referente ao versículo 5 do Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Mãe. Deixa eu ver como é que tá, que eu mandei para ti. Ruth, como ela é uma mensagem espiritual, a gente podia finalizar a reunião de hoje lendo ela, né? O que é que você acha? Já que é Ótimo. uma mensagem do Caminho, Verdade e Vida, já iria entrar num clima de prece. E aproveitando o contexto, porque essa parte que a gente está comentando, o Alexandre também fez uma pesquisa bem interessante. Aí no final a gente volta com você, Ruth, pode ser? Pode ser. Ótimo. Show. Pronto, então vou colocar aqui a apresentação que o Alexandre nos mandou na tela. E aí, companheiro, fique à vontade. A palavra está com você. Tá joia, gente. Eu fiquei com essa parte aqui, fazer tudo quanto ele vos disser, mas vou pegar o gancho do último comentário aí de Israel e Ruth. Quando era adolescente, isso faz muito tempo, eu nasci num lar espírita, graças a Deus. Fui abençoado, nasci num lar espírita. Mas eu não tinha proximidade com Jesus. O meu chamego sempre foi Maria. Sempre. Quando eu ia pedir as coisas a Maria, minhas preces eram sempre voltadas para Maria. Enfim, se fosse para escolher assim, você quer seguir a Maria ou a Jesus, eu seguiria Maria. Mas aí eu me deparei com uma obra que são 4 volumes, Harpas Eternas. Né? Uma maravilha, gente. De uma poesia assim inigualável. E aí, lendo essa obra, eu me encantei por Jesus. Eu verdadeiramente me apaixonei. Eu ainda não consigo seguir com a mesma paixão, com as mesmas lágrimas que ele espera que cada um de nós siga. Lágrimas de emoção, não é de sofrimento, não. Lágrimas de alegria, de comprometimento, lágrimas de doação. Eu ainda não consigo, mas botei assim, Maria. Bom, já que essa é mãe, então vamos caminhar junto, né? Não abandonei Maria, não. Mas muito obrigado, Israel, também pela leitura aí tocante. A Amélia Rodrigues também me emociona muito. Ruth trouxe aí Maria, obrigado também. Esse neto aqui é maravilhoso. Então, gente, focando aqui em fazer tudo quanto eles vos disser, né? É Maria, como Israel diz aí, intercedendo por nós. É a mãe de toda a humanidade. Quando chega lá,
Pede a Maria, para Maria ir lá falar com um filhão dela, né? Ele vai resolver. Se ela mesmo não resolver, ele resolve. Então, eu achei muito bonito, gente, essa referência, né? É uma fé, como ela diz aqui, os comentadores e pregadores se têm apegado com boas razões a esse texto, como ilustração de uma fé inabalável, e tem apontado para Maria como exemplo muito apropriado desse tipo de fé. Ela tem fé, ela crê que o Filho pode resolver, dar solução aos problemas da humanidade, ainda que meramente transitórios, passageiros, problemas seculares, que tenham a ver com a rotina do nosso dia a dia. E a gente não olha assim para isso. Oh, Jesus, eu queria tanto pagar aquele boleto. Ah, Jesus, me concede aquelas férias. Ai, como eu queria me reunir com minha família semana que vem. Ainda não tenho dinheiro. A gente pede sim isso constantemente. Não é para ter vergonha, não. É para pedir sim. Quando eu vou pedir a Deus, como a gente já sabe aí, já ouviu muito, eu não peço 50, não. Eu peço 100. E se brincar, eu peço 1000. Porque se ele der a metade, eu saio no lucro. Então, sempre peço muito. É claro que a gente deve pedir coisas que engrandeçam o espiritual, coisas que nos elevem, né? Que, sei lá, gente, essa coisa de natureza espiritual. Mas continuando aqui essa parte grifada que diz aqui, ó, não obstante, ela confiou inteiramente em Jesus e em seu poder. Portanto, temos aqui uma excelente ilustração da operação da fé autêntica, que não olha apenas para as circunstâncias favoráveis ou adversas, mas que mantém a confiança naquele que pode fazer todas as coisas, até mesmo por meio miraculosos, se isso tornasse necessário. É uma fé mesmo, a gente tem que acreditar no milagre. É como os irmãos evangélicos exortam nas suas pregações dentro das igrejas, né? Gente, vamos crer no milagre. Todo dia é um milagre. Agora mesmo eu vim, cheguei atrasado, eu disse que estava num compromisso profissional e realmente estava, porque eu fui em busca de imagens de uma casa, numa rua aqui em Campina Grande, que filmaram um acidente em que meu cunhado se envolveu ontem. Ele estava de moto, levou um trancão de um motorista bêbado, estava embriagado. Eu disse, gente, é um milagre. Tu não morreu, eu vendo as imagens agora, rapaz, você não morreu por milagre. Está em casa bem, feliz, vai curtir o Natal com a gente. Isso é um milagre da vida que se renova todo dia. Se for necessário, Jesus vai fazer um milagre de botar a mão lá, porque foi Jesus quem amparou a queda da moto. Tem que ser milagre, isso tem que ser considerado como milagre. Ah, não, é porque ainda não chegou a hora dele. Não chegou a hora dele, tá certo, mas podia ter chegado a hora do cidadão de se tornar um assassino. Então, pronto, não chegou a hora do meu pai, mas chegou a hora do assassino, do bandido que vai te roubar, né, daquela criatura que vai criar um desafeto na sua relação. Enfim, gente, eu acredito em milagre e peço por milagres na minha vida e oro para que Jesus tome conta, que ampare, que ponha a sua mão na nossa, que segure a nossa mão com a sua mão e que nos guie. Então, eu acredito em milagre. Tem que ser uma fé também que, como diz aí o texto, né, que não se baseia somente em circunstâncias favoráveis, em previsões boas, né? Então, quanto mais ruim a coisa tiver, maior tem que ser nossa fé. E Maria dá esse exemplo aí. Não que a coisa tivesse ruim, mas ela diz, poxa, não está na hora do meu filho, né? Vou levar um... Não, agora não, mãe. Mas aí ela vai lá e aposta na misericórdia, né? A gente sabe que não é a hora da gente ganhar na loto, não é hora de comprar casa, não é hora de fazer a viagem, não é hora de comprar roupa nova, mas a gente aposta na misericórdia de Deus. Diz, vamos lá, Deus. Então é a fé, né, que vai de encontro mesmo à adversidade, à dificuldade. E se ela for favorável, se as coisas estiverem boas, aí sim é que a gente deve pedir mesmo um milagre. Pede o milagre da transformação, né, a transformação moral, espiritual, né, que a gente seja guiado por bons sentimentos. A gente acaba se tornando um milagre de Deus nessa vida. Então, Ismael, tu passa aí o próximo slide, por favor. Em talhas de pedra, né? Essa questão aí da talhas que deu um toque aí, todo mundo já falou, mesmo que de leve aí, essas talhas eram usadas realmente para cerimônias, né, de lavagem de mãos e de diversos vasos, conforme, eu estou lendo aqui, conforme vemos refletido no texto do sétimo capítulo do Evangelho de Marcos, que é paralelo ao 15º capítulo de Mateus. Então, ele diz aqui, de pedra. As talhas eram feitas desse material porque se cria que a pedra preservava a pureza e a frieza da água, por estar menos sujeita a impurezas. A pedra era, por isso mesmo, prescrita pelas autoridades judaicas para as lavagens, antes e depois das refeições. Mas o que é isso? Por que de pedra? Por que de barro, gente? Ele acaba entrando em contato com barro, ocorre aquele processo químico mesmo,
o barro acaba filtrando um pouco da água, mas vai deixar também um pouquinho do seu gosto, do seu sabor, da sua cor. Então, com a pedra, era mais complicado de acontecer isso, né? Ele continua dizendo 2 ou 3 metretas. Aí ele fala que temos aqui uma transliteração literal da palavra grega metretes, qual figura exclusivamente aqui em todo o Novo Testamento, embora apareça com frequência nos papiros. Também a Septuaginta emprega esse vocábulo para traduzir a palavra hebraica, bato, medida essa que, no dizer de Joséfo, né, equivalia a cerca de 25 litros. Ao todo, por conseguinte, havia em disponibilidade cerca de mais de 400 litros de água, que foram transformados em vinho. Nossa, certo? muita coisa, hein? Alexandre, Oi, amigo. só me permita um comentário. Pois não. De pedra, não é? De pedra tinha que ser de pedra porque ela está ligada às ablusões, certo? Eu não vou, a gente não vai buscar agora a questão das ablusões, aí, por que tinha que ser de pedra, né? Uhum. E contrariando respeitosamente o nosso querido Flávio Joséfo, Amélia Rodrigues, ela narra e ela coloca uma nota de rodapé que cada metreta do grego, não é? No grego correspondia a 40 litros. Né? Portanto, essas 6 talhas, não é? Elas tinham aproximadamente aí entre 700 e 850 litros de vinho. Atualizando conforme a informação de Amélia Rodrigues. Perfeito. Eu fico com a Amélia, viu, meu amigo? Muito obrigado. Eu fico com a Amélia. Do jeito que ela narra, com a poesia, com a leveza que ela narra os eventos daquela época, eu acredito muito que ela tenha vivido também encarnada naquele período. Não necessariamente contemporâneo de Jesus, mas enfim. Então, Ismael, tu passa, por favor, o próximo. Pronto, eu vi que o nosso irmão Olímpio, que não está hoje conosco, ele pegou uma imagem lá das talhas, né? E colocou lá, e disse, eu nem sei se é isso aqui, e esse material está no dicionário de John Davis, viu, gente? Desculpa aí a ausência da referência. Mas quando eu estava pesquisando talhas, eu vi a imagem, aí hoje eu mandei um upgrade aí do slide, então era mais ou menos isso aí que havia, né? Segundo informações de John Davis, né? Serve para ilustrar, para criar na nossa mente uma imagem de espaço, de tempo, de dimensão aí. Então, eu trouxe isso aí só para a gente ter uma ideia da coisa, tá bom? Pode passar, Ismael. Bem, ele continua aqui, que em João capítulo 2,6, ele diz assim, para atender à emergência, Jesus usou 6 talhas de pedra. Eita, Amélia Rodrigues, das que os judeus usavam para as purificações. Lavar as mãos antes e depois das refeições e diversos outros banhos cerimoniais. Está nos comentários de Moody. As talhas cheias tinham a capacidade de mais de 450 litros. Uma mudança processou-se na água. O mestre-sala prova o vinho e, chamando o noivo, comenta, admirado, da boa qualidade do vinho e declara que o vinho novo é melhor do que o velho. Isso aí, para mim, traz também uma pitada de espiritual, né? De espiritualidade. O vinho velho, a mensagem do Velho Testamento, né? De Moisés, já estavam se renovando. E Jesus vinha trazer uma mensagem renovada, o vinho novo. E aí, é através de Jesus, que através de um milagre de natureza material, já se reconhece a novidade excelsa do reino dos céus que o mestre, o príncipe das estrelas, vem trazer para a gente. Não é isso, gente? Ele continua aqui falando sobre talhas, que ele diz que no grego, o dria, né, onde nossa versão portuguesa traduz essa palavra por talhas, e a versão portuguesa a traduz por cântaro, né? Estão em foco jarras de barro ou de pedra para conter água. Esses receptáculos variavam muito em suas dimensões. Alguns deles eram pequenos o bastante para que uma mulher pudesse carregá-los sobre a cabeça ou no ombro, ao passo que outros continham uma média de 70 litros. A palavra hebraica correspondente é cade, que nossa versão portuguesa traduz por cântaro. Aí vem os artigos intitulados cerâmica e jarra. Mas, gente, ó, de toda maneira, né? Os comentários anteriores de vocês aí, sobre a doçura de Maria, sobre a intercessão dela, como Antônio, Israel, Ruth trouxe aí com a beleza de sempre. Certamente Ismael e Larissa também fizeram comentários aí interessantíssimos, eu não pude acompanhar,
mas me tocou muito isso. Fazer tudo o que ele disser. Isso não é uma mensagem só para os servos, para os serventes, não é para a gente, né? E quando a gente vê que uma pessoa, por exemplo, na nossa casa, alguém que já viveu mais, que tem mais experiência, que pode ser comparado ao mestre-sala, como nossos pais, né? Que reconhecem, né, que aquele é o bom vinho e que diz, olha, esse é o vinho, esse é o bom vinho e que oferece, que serve à família do bom vinho. É esse o nosso papel. A gente recebeu o vinho novo do Evangelho e agir, já que o NEP nos transforma em mestres-salas. A gente está recebendo um vinho novo, comparando com o vinho velho que a gente vem tomando aí ao longo de nossas existências, e tem a obrigação moral, o dever moral do conhecimento, de propagar o conhecimento e oferecer como mestres-salas de Jesus a oportunidade de que os nossos irmãos degustem desse vinho novo, renovado, saboroso, perfumado, não é isso? Muito obrigado, meus irmãos, era isso. Meu querido, você falando, né, e me veio, sabe o que a mente? Aquela prece que Vanessa faz no início da canção Assim Seja, né, que ela diz assim, Senhor, nesta noite eu não te peço, eu não te peço a graça de fazer isto ou de fazer aquilo. Só te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Mas me veio assim, parece que eu estava ouvindo a música, Que lindo, muito lindo mesmo. Porque é exatamente isso, né? Não é o que a gente quer. Se fosse o que a gente quisesse, né, talvez a gente estaria numa situação bem pior, né? Mas fazer o que quer que ele faça exige da gente ainda muito, porque a gente ainda acha que é muito fazer o que ele quer, né? Eu me lembro muito de uma amiga minha, a Anelina, que ela sempre cita uma questão do Livro dos Espíritos, que os espíritos, que Kardec pergunta, né, o que é preciso para a gente fazer a vontade de Deus, mais ou menos isso, né? Diz que é pouco, que é muito pouco, né? Que se precisa para se fazer a vontade do Senhor. Então, na verdade, essa dimensão grande que a gente dá, né, de sacrifício e tudo, é da gente, é da nossa imperfeição, né? Não é que seja difícil, é porque a gente ainda acha que é difícil. Que beleza, gente. Tem o Alexandre, acho que ainda tem um slide. Tem, meu irmão, desculpa, se tiver, por favor, tu mostra aqui. Pronto, já Do tá mestre-sala. Gente, desculpe. nada. Porque eu falei do mestre-sala que a gente tinha a obrigação de servir. Então, bem, esse termo se deriva do vocábulo grego, arco, ser chefe, dirigir, sendo transliteração da palavra latina triclinium, ou seja, uma sala de banquete com 3 divãs, isto é, o gerente de um salão de banquete. Essa palavra figura exclusivamente aqui em todo o NT. Eu vou falar mais da parte grifada em amarelo. Além de provar os alimentos e o vinho, antes de serem apresentados aos convidados. Esse era o dever do mestre-sala. Né? Um servo cujo dever era o de arranjar os móveis e os pratos a serem servidos. Então, gente, é por isso que eu digo aqui, a gente está em contato com tanta luz, com tanta coisa boa, com tantos comentários enriquecedores aqui, que a gente tem o dever de arranjar a própria vida para que a nossa vida possa servir de exemplo para quem nos observa. E a gente está sempre sendo observado, seja para crítica, para elogio, seja para uma corrigenda, não importa. A gente sabe que tem sempre alguém apontando os dedos para a gente, né? Os olhares, as emoções, as expectativas. Então, a gente deve sim assumir essa condição de mestre-sala,
já que a gente está recebendo esse vinho novo, a gente está degustando ele em primeira mão, e a gente tem que dizer para o outro, para o irmão, para a mãe, para os filhos, para o companheiro, para a companheira, que é um vinho bom, tem sabor, esse é especial, é melhor do que o velho, do que a gente vinha bebendo de confusão, de intriga, de inveja, de mentira, de ganância, de ambição. Vamos trocar, esse vinho velho já está passado, vamos nos renovar. Ele diz Alexandre, aqui, oi meu irmão. a, a, uma das, eu diria que foi a principal mestre-sala ou mestre de cerimônias da minha vida, chamou-se Marlene Barbati. Foi a primeira que provou, que arrumou tudo e que me apresentou os primeiros sinais da doutrina espírita. Então, ela realmente arrumou, provou, ajeitou o vinho, ajeitou os triclínios e me apresentou a doutrina espírita, viu? Que lindo, que agradecimento bonito. Essa criatura deve estar recebendo aí suas vibrações aí de eterna gratidão. E eu termino, gente, com a leitura de Eclesiastes 35, 1 e 2, que diz assim: se te fizerem de mestre em uma festa, não te exaltes, mas conserva-te entre os restantes. Cuida deles diligentemente e assim te assenta. É um convite à humildade, para a gente não se engrandecer, porque está recebendo aqui, graças a Ismael e a Larissa, que organizam esse encontro aqui. A gente não deve se exaltar, porque a gente está obtendo esse conhecimento divino, renovador, engrandecedor, mas antes cuidar do outro, como Jesus lá no Lava Pés, que vai lá que cuida. A gente tem que ter parte com quem a gente está cuidando, tem que se oferecer, para somente depois, quando a gente se conservar entre os restantes, né, cuidando deles diligentemente, aí a gente possa finalmente se assentar entre aqueles a quem a gente deve votar o nosso cuidado, as nossas esperanças, expectativas, o nosso amor, a nossa pouca bondade, né? O que a gente tem para ofertar. Então era isso, gente. Eu desejo que cada um de nós aqui se torne cada dia mais mestre-sala, provando do bom vinho, ofertando através do exemplo, da vivência, do bom caminhar, sendo um bom cidadão. Enfim, obrigado. Que legal, Alexandre. Eu gosto muito da sua energia, da energia de todos aqui. Hoje a gente está chegando no fim. Vou passar a palavra de volta para a Ruth, que eu estava vendo a mensagem aqui, Ruth. Mensagem muito bem escolhida para a gente encerrar nosso estudo de hoje. Eu vou colocar aqui na tela. Aproveita e faz a leitura com a sua energia maravilhosa. Vou fazer. Então, capítulo 171 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. E quando a gente, né, fala dessas mãos abençoadas, dessa pessoa maravilhosa que esteve entre nós, né, ele tinha um carinho, um amor profundo, né, por Maria, né, e a gente lembra dele também, lendo essa mensagem. Vamos lá. Emmanuel começa com a citação de João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E Emmanuel começa nos dizendo: o Evangelho é roteiro iluminado, Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não puderam esquecer, que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria.
Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante os corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo o que ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de Maria, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Ai, que coisa linda! É da lindeza profunda nessa mensagem. Linda, emocionante, Ruth. Menino, fechou com chave de ouro. Emmanuel, quando quer ser poeta, quando ele quer tocar o nosso coração, ele consegue, viu? Tem tanta coisa, né? Mas o que ficou assim, mas é como se Maria estivesse dizendo para nós, né? Para toda a humanidade, isso, né? É. Olhe para ele, olhe para o exemplo do Cristo. Faz o que ele diz. Veio de Jesus. Como uma mãe sábia, né? Um espírito maravilhoso, né? Que foi preparado, né? Para gestar Jesus, né? Esse espírito maternal, né? Na sua mais completa acepção da palavra, né? Assim, a mais ampla acepção da palavra. A gente pode dizer que Maria o é. Eu fiquei com a sensação de que a gente estava estudando desde o princípio Maria. E hoje fechou com chave de ouro. E pegar como mensagem também, né, desses momentos que a gente está vivenciando aí, onde a humanidade sofre por esse entorpecimento que a gente fala, nessa embriaguez ainda do orgulho, da vaidade, né, e essa pandemia que a gente vive, esse convite à fidelidade em si, né, da crença de acreditar que o Cristo, ele há de nos servir esse vinho espiritual, né, e que esse mundo ainda não é o mundo desse vinho, né, celeste, mas ainda é esse mundo dos sofrimentos, mas ter de bom ânimo e ter de paciência, né, e o vinho espiritual, o Cristo há de nos servir. E nós precisaremos recorrer muito à nossa Mãe Santíssima, pedindo muita luz, principalmente para esse nosso primeiro trimestre do próximo ano, minha gente. Precisamos recorrer muito a ela, muito. E nos mantermos firmes, né? Eu lembro muito das palavras de Jesus lá em Boa Nova, no capítulo referenciado desse estudo, quando Jesus disse que eu tenho dado aos meus discípulos o título de amigo, por ser o maior de todos. Então, a proposta é que nós sejamos verdadeiros amigos, né? Isso. Que lindo. Realmente, eu estava aqui procurando uma música que se chama Mãe Santíssima. É uma música composta por um poeta aqui da nossa terra, o Merlânio Maia. Para a gente encerrar, eu tinha pensado em colocar a música Cântaro,
que eu lembrei durante a fala do Alexandre, dessa música também muito bonita de Tim e Vanessa, mas agora com essa nossa conversa, eu acho que Mãe Santíssima vem a calhar. A gente haveria muita coisa ainda para falar. Alguém quer falar mais algo? Eu gostaria de saber se nós já Não, temos só uma data de agradecer. reinício. Isso, era justamente isso que eu ia comentar. Nós podemos combinar aqui duas opções que eu estava pensando e que geralmente a data, aí depois a Ruth, se puder confirmar, mas geralmente é a data que os estudos voltam no Cefa, no meio de janeiro, né? Então, 15 ou 22 de janeiro, a gente voltaria, a gente pode decidir aqui. O que vocês acham? Vocês Eu querem opto voltar? por 15. 2015 tá beleza. Eu também acho uma boa data, né, gente? O que vocês acham? Dia 15. Pessoal, eu vou estar saindo de férias nesse período. Provavelmente vou viajar. Né? A gente não tem nem para onde viajar, mas eu vou arrumar um lugar para ir. Nessa pandemia não é muito bom estar viajando, batendo perna. Mas eu vou fazer o possível para acompanhar com vocês, de onde eu estiver. Ah, que bom, Alexandre. Tá Maravilha. certo. Então, estamos combinados. A volta do nosso estudo e voltando para a gente concluir, descer a Cafarnaum, né? E concluir o nosso estudo sobre essa passagem, porque a gente estudou durante 3 reuniões, mas eu sinto que para iniciar o ano que vem, o que é que vocês acham da gente voltar a esse tema, fazendo a conclusão moral e as últimas Espiritual, né? reflexões? Com Sim. certeza, com certeza. Então, hoje é o nosso Natal, por isso que Maria está É, aqui conosco. é Ela está verdade. quase parindo Jesus e Cristinho. É Não, por isso. exatamente, Não por acaso. com certeza. Ismael vai publicar, vai compartilhar o vídeo da música pra gente. Isso é nossa prece, né? Final. Que Pronto. maravilha. Colocar a música, eu toquei essa música em algumas lives, mas eu não estou conseguindo achar. Mas a versão do nosso CD tá linda, então vamos ouvir como está lá no CD mesmo. Depois eu envio para vocês comigo tocando aqui. Mas Aqui, ó. cadê? Mãe Santíssima. Isso. Obrigado. Nada. Já deve aparecer por aí. Olha, meu mestre de sala foi voinho. Beleza, agora que eu vi essa mensagem. Eu vou dar play aqui, gente, então vamos, nesse momento, prestar bem atenção nessas palavras. Essa música tem uma letra belíssima, é emocionante, assim, e uma das que mais me toca do Merlane sobre a nossa mãe de todos, querida mãe Maria.
Que assim seja. E assim seja. Eita, menino, que eu chorei. Amém. Horrores. Todo mundo chorou. Eu participei de uma peça que eu fazia Maria carregando Jesus e cantando essa música ao redor. Não dá para aguentar, não. Como plano de fundo, menino, o povo chorou, viu? Ah, que lindo. Gente, Pois um Gente. Feliz Natal em Uma família. feliz noite de Natal a todos aí, gente. Muita paz, hein, gente? Muita paz, muita luz na nossa vida. Um Feliz 2021. Natal para todos. Um abraço em vocês, ó. Um abraço, querido. Tchau, gente. Feliz Natal. Feliz Natal para vocês. Muito obrigado. Com Deus. Antônio, Israel, Ruth, Larissa, Ismael, beijo. Tchauzão. Beijo. Tchau, Amo tchau. vocês. Amo vocês também. Tchau. Sim,